Ela tem que ser virado aqui, né? Agora eu lembrei. Chamou o doutor Rogério aqui. Opa! Boa noite, mestre. Tudo bom, chefe? Como é que tá? Tudo bem? Tá me Tudo ouvindo jóia? bem? Tá me vendo bem? Tô te ouvindo bem, você também? Tô te ouvindo bem. Que legal. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, é um prazer, muito obrigado aí. Legal que a nossa live começa tranquila, sem aquela, aquela tensão das anteriores. Mas sabe por que o problema é porque nós somos das antigas, né? É, nós não temos ainda essa capacidade operacional aí, mas vamos lá então. Vamos Doutor lá. Rogério Sanches Cunha, promotor público, muito obrigado pela participação nessa conversa tão importante, tão factual para o Brasil, que é a questão, mais uma vez, da ética sendo colocada para o debate e, sobretudo, em relação a iminente crime que possa ocorrer com essa prática. Então, antes de nós começarmos e já para entrarmos em campo, eu gostaria de abrir discutindo uma coisa que é muito nobre para o Brasil e também muitas vezes muito escassa, que é a ética, e que filosoficamente pode ser resumida, embora seja tão complexa, como aquilo que pertence ao caráter, é aquilo que faz a nossa escolha ser para o bem ou ser para o mal. E como Platão dizia, não há dois modelos de justiça, um para o indivíduo e outro para a sociedade. E a lei vem ao encontro disso porque a lei contempla exatamente uma vontade coletiva, em detrimento, né, desses interesses, às vezes, mesquinhos que a gente percebe do Brasil, como em se tratando desse episódio. É, digamos assim, polêmica a colocação de que o ato de furar fila seja por si só o ato de furar fila, porque, na verdade, ele seria a correspondência de um comportamento, até às vezes, criminoso, de um comportamento que passa pela falsificação de documentos, de um comportamento que passa pela corrupção, pela a prática de um ato criminoso em relação ao agente público. Hoje, nós temos registro de que em pelo menos 12 estados brasileiros já existem investigações e fortes evidências de pessoas que foram, por força dos seus poderes político e econômico, passadas à frente daquele grupo prioritário que, de fato, teria direito, pela circunstância da necessidade e pela própria contemplação da lei, a esse benefício inicial da vacina. O Brasil recebeu aí pouco mais de 6 milhões de doses de vacina e logo se replicaram as denúncias de pessoas que se vacinaram antes das pessoas que deveriam ter prioridade. E nós temos prefeitos, temos secretários de saúde, temos mulheres de secretários de saúde, tivemos, assim, a pachorra de um secretário de saúde dizer que ele só poderia passar a mulher que ele mais ama na frente de todo mundo, porque era um sinal positivo. Isso está atrelado, né, doutor Rogério, a um comportamento histórico do brasileiro.
carregamos, infelizmente, em nosso DNA alguns fatos que, né, que coadunam com esse comportamento. Mas eu queria já, de começo, perguntar para o senhor, é jeitinho brasileiro, é malandragem, é falta de vergonha na cara, ou é crime esse tipo de prática de passar na frente de todo mundo, seja por corrupção ou seja por poder meramente político e social? Pois é, obrigado pelo convite novamente, Borda. Parabéns pela abordagem inicial. Infelizmente, a minha resposta vai ter que ser no sentido de que é uma mistura de absolutamente tudo que você falou. Nós vamos ter inúmeras situações. O Ministério Público brasileiro, Ministério Público dos Estados, Ministério Público Federal, o Ministério Público brasileiro discute a tipificação penal do fura-fila. E nós vamos nos deparar com vários cenários, porque, como você bem disse, o brasileiro, com o seu jeitinho, ele é, antes de mais nada, muito criativo. Então, não fique você pensando que ele vai trabalhar somente de uma maneira. Nós temos aqui um leque de cenários, Então, nós temos fura-fila, onde a própria administração é enganada pelo cidadão. Então, a administração, o poder público é vítima. É aquele que se vale de documento falso ou falsidade ideológica para se apresentar como na linha de prioridades. Esse cidadão que se vale de documentos falsos ou falsidade ideológica, falsas ideias, para conseguir furar a fila e se apresentar como prioritário na fila, ele comete crimes contra a fé pública. Isso eu não tenho dúvidas. E a administração é vítima. Agora, esse é um cenário. Nós temos outros cenários. Nós temos um cenário em que o próprio administrador abre lacunas, abre espaços na fila para apaniguados, ou até para esse caso que você mencionou, para a mulher da vida dele. E aí nós vamos estar diante de inúmeros crimes contra a administração pública possíveis de serem inseridos. Por exemplo, eu posso ter peculato, desvio. Eu posso ter, eventualmente, prevaricação. Eu posso ter... Improbidade administrativa? A improbidade administrativa deixa de ser crime, mas é uma responsabilidade severa. Aliás, essa sua observação me obriga a alertar o seguinte, Borda. Todo crime praticado por funcionário público contra a administração em geral inevitavelmente corresponde a um ato de improbidade administrativa. Ele terá dupla responsabilidade, criminal e administrativa. Agora vamos imaginar o caso de um servidor público que acaba auxiliando o fura-fila. Ele pode responder por peculato, ele pode responder por prevaricação, ele pode responder, inclusive, por corrupção passiva. A tal da corrupção passiva, inclusive privilegiada, pode ser, se ele não recebeu dinheiro, mas atendeu a pedido ou influência de alguém. Até uma concussão, de repente, se partir dele essa iniciativa? Pode ser o quê? Desculpa? Uma concussão? Pode ser que ele... Se ele exigir. Vamos imaginar... Ele exigiu. Um funcionário... A corrupção passiva seria pedir apenas, né? Perfeito. Se tiver o exigir, tem algo de coercitivo, intimidativo, nós podemos eventualmente trabalhar com concussão. Veja quantos cenários, Borda. Agora, um cenário que eu acho que nós não podemos descartar é o seguinte: enquanto o agente público se apresenta como agente público e, por ser agente público, ele entende que tem o direito de furar fila. Aí a famosa carteirada, abuso de autoridade. Artigo 33, parágrafo único da Lei 13.869. Então, são vários os cenários e vários os crimes possíveis. Um crime só, Borda, se você me permite, é que eu não consigo enxergar. Qual é o crime? Do artigo 268 do Código Penal. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. Estava aqui anotado, que é infringir a determinação do poder público, né, que é determinada a impedir a introdução com a preocupação com doenças contagiosas. Perfeito. Muitos propagação de doenças contagiosas. Perfeito. Muitos já falam no 268, e essa pandemia mostrou para nós o seguinte, viu, Borda? Abrindo um parênteses e fechando rapidamente.
Os crimes contra a saúde pública do Código Penal, eles são muito maltratados pelo legislador. Tem uma resposta penal insignificante. Se nós dependêssemos do artigo 268 do Código Penal, nós estávamos lascados, porque é uma infração de menor potencial ofensivo. Perfeito. Já é hora do nosso legislador revisitar os crimes contra a saúde pública e melhorar a resposta penal e não tratá-los como de menor potencial ofensivo. Eu tenho aqui o André, juiz do Estado do Pará. O André, que nos acompanha, há de concordar comigo no seguinte sentido. O 268 do Código Penal, ele não serve, Borda. Por que ele não serve? Porque quando a gente fura a fila, ele, ao furar a fila, ele não está concorrendo para o perigo. Muito pelo contrário, ele quer deixar de ser um perigo. Então, o dolo dele não me parece compatível com o dolo exigido no artigo 2008. Claro que ele desobedece uma norma, mas o simples fato de desobedecer uma norma não nos permite enxergar o dolo, não existe o dolo in re ipsa, e ele, assim agindo, ele está querendo se imunizar. Então, o espírito dele é exatamente o oposto do que pune o 268. O 268 quer punir aquele que se coloca como um risco à saúde pública, e ele quer deixar de ser um risco. Agora, Borda, em outra live nós já conversamos, você já falou que está estudando Direito, é jornalista consagrado, agora está estudando Direito. Então, você me permite te perguntar o seguinte: se alguém, vamos imaginar, eu, Rogério, denuncio uma pessoa por ter furado a fila, e esse fura-fila, eu chamo de tatu malandro, esse fura-fila, o que ele faz, Borda, perante o juiz? Ele alega estado de necessidade excludente da ilicitude. Ele fala, juiz, eu furei fila, mas eu agi em estado de necessidade, eu tinha medo de contrair a Covid. Perfeito. Esse argumento nós ouvimos de alguns prefeitos e secretários de saúde, quando impelidos a explicarem, disseram que estavam muitas vezes na linha de frente e que estavam se preocupando, que estavam preocupados com o risco que poderiam ocorrer. Então, desesperados, foram lá e colocaram esse argumento. Então, a gente já percebe que, embora nós possamos ter a tipicidade do que foi ocorrido, do que ocorre hoje no Brasil, nós temos, por outro lado, um leque de subterfúgios. E te pergunto, qual o argumento que eu vou utilizar? Como é que eu vou rebater? Eu vou te explicar como é que eu vou rebater isso aqui. Se alguém alegar num processo meu estado de necessidade, num cenário de fura-fila, nesse tatu malandro que eu estou mencionando, eu vou dizer o seguinte: para que alguém possa alegar estado de necessidade, deve agir na salvaguarda de direito próprio ou alheio. E é um dos requisitos do estado de necessidade a inexigibilidade do sacrifício do interesse mensal. A partir do momento que eu tenho uma linha de prioridades e você não está nessa prioridade, o seu direito vale menos do que o direito dos prioritários. Então você não pode sacrificar um direito maior em proteção de um direito menor. Isso não é estar necessidade, porque exige a proporcionalidade da proteção dos direitos envolvidos. Perfeito. Então, essa é a tese que eu vou utilizar, mas já te adianto. Se essa tese não vingar, se eu conseguir derrubar essa tese, vai surgir outra. Qual é a outra? O fato é típico, ilícito, mas não é culpável porque é inexigível conduta diversa, está todo mundo alarmado, todo mundo em pânico. Então, o fato até pode ser típico, pode até ser ilícito, mas é inexigível conduta diversa. Vai ser mais uma tese, como você bem colocou. A tipicidade nós já temos. Agora, você acha que a defesa é tola? Não é. A defesa já está pensando em teses para anular a incidência do tipo penal. Doutor, e dano coletivo poderia se aplicar nessa situação? Pela prática, digamos, o dano coletivo poderia ser arguído nesse caso? Em que termos o dano coletivo? Como para proteção? Sim.
Isso, digamos o seguinte, o agente público tem, por obrigação ou por responsabilidade, zelar pela realização do que está protocolado em relação à campanha de vacinação. Quando ele se desvia dessa conduta, ele não está provocando, por extensão, um dano coletivo, não está prejudicando essa coletividade? E te digo mais, eu acho que ele pode ser acionado penal e civilmente. E na ação, seja penal, seja na ação civil, eu acho que cabe sim um pedido de reparação de danos coletivos. O STJ já tem admitido a reparação de danos coletivos na área da violência doméstica e familiar contra a mulher. Por que não trazer para cá? Agora, que é o dano, o Lucas, inclusive, está aqui referendando o que você falou. Agora, olha só, Borna. Não sei se você anotou para conversar aí, mas eu não posso deixar de mencionar. Tivemos uma informação de que uma juíza em Manaus, ela, atendendo a uma ação civil pública do Ministério Público do Amazonas e da Defensoria Pública, acho que agiram em litisconsórcio. Se me faltar, se eu não for preciso em algum dado, já peço desculpas, porque a parte que me interessa é essa aqui. Ela decidiu o seguinte, Borna: quem furar fila não tem direito à segunda dose. Perfeito. É uma decisão federal, né? Justiça Federal. Uma decisão da Justiça Federal de Manaus. Poxa, você sabe que, pensando como cidadão que fica com raiva de quem fura a fila, até porque eu estou no final da fila e vou respeitar religiosamente, por mais que isso aí acaba satisfazendo aquele sentimento nosso de absoluta resignação com quem fura a fila, será que ela está correta? Será que o certo é punir quem fura a fila em não permitir a segunda dose, quase que impondo a ele uma sanção corporal? Sim. Não sei, eu estou trazendo para nós refletirmos como cidadão, de repente, não pensando tecnicamente, eu vou aplaudir essa decisão, mas quando eu penso tecnicamente, então, no que consiste a decisão? Olha, você furou fila, você não vai tomar a segunda dose. Eu não vou tomar a segunda dose? Não, você vai ficar sujeito aos males da primeira e não vai tomar a segunda. E quando chegar a sua vez, aí você toma a primeira dose e depois você toma a segunda. Então você vai tomar 3 doses. Mas qual é a consequência para eu tomar 3 doses? Então, eu furei fila. Eu vou dar o sabor desse excesso, de repente, porque muitos dizem que 2 doses já gera um efeito colateral em algumas pessoas, importante. Eu vou estar dizendo que você vai ficar sujeito a 3 doses. A primeira dose não serve nada, a segunda dose que vai ser a primeira, mas a terceira dose vai ser... Eu acho complicado. Então, eu volto a dizer o seguinte: eu gosto da decisão como cidadão que está indignado. A Aline está nos acompanhando aqui. A Aline é juíza federal e foi juíza federal no Amazonas. E depois, até se desse, eu queria ouvir a Aline aqui, se eu estou... Perfeito, ótimo. Mas a Aline hoje não está em Manaus, mas ela trabalhou muito tempo em Manaus, uma excepcional juíza. E certamente ela conhece a colega que assim decidiu. Eu não estou criticando do ponto de vista cidadão. Eu vibrei com essa decisão. Mas depois, quando eu parei para pensar e analisei os aspectos técnicos, eu não sei se essa decisão é o melhor caminho. Mas será que a gente não vai... de repente, caminhou para esse lado porque ela falou: meu Deus, nós estamos órfãos de pais e mães. A lei, ela está patinando, está patinando. Esse tipo de decisão, doutor, não nos leva a uma situação inevitável de uma discussão de inconstitucionalidade por conta dessa posição adotada? O senhor não acha que ela escorrega com muita fragilidade? Eu vejo nessa juíza uma ânsia de justiça, sem dúvida. Está querendo trabalhar, ainda mais ela que está lá em Manaus, vendo Sim. um cenário que não... Ela está amplificando uma angústia popular. Aquela decisão dela é uma decisão, sem dúvida alguma, com essa moldura de angústia, sem dúvida. Mas quando você vai na pintura, eu questiono se a decisão está correta. Ele já furou fila? Já furou fila. Eu não posso castigá-lo dizendo que você não vai tomar a segunda dose. Eu tenho que procurar outro castigo. Mas agora que ele furou fila, temos que trabalhar como alguém que tomou uma primeira dose e precisa da segunda. Entendeu? Agora, fazendo
fazendo o papel inverso, se o senhor não concorda com esse posicionamento técnico da juíza, qual seria a solução, então, para penalizar, para, dentro desse arcabouço da lei, a gente dar a essa pessoa a devida responsabilidade, a responsabilização por esse ato de furar a fila? Qual seria, digamos assim, entre aspas, a sentença mais correta para isso? Você vai me obrigar a lembrar o seguinte: quando começou a pandemia, eu fiz uma live, inclusive com um colega do MP do Paraná, e eu falei, nós não estamos preparados, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, para essa pandemia. Não estamos preparados. Nós não temos uma resposta penal e extrapenal à altura. Tanto que o Supremo teve que decidir o seguinte: a atribuição e a competência para atuar na prevenção da pandemia ou para minorar os efeitos da pandemia é concorrente. União, Estados e municípios. Precisou chamar todo mundo. Precisou chamar todo mundo por quê? Porque um só ente não resolve. O nosso ordenamento jurídico não foi preparado para uma pandemia. Tanto que não foi preparado para uma pandemia que nós nem temos essa palavra pandemia nos nossos tipos penais. Ele ainda fala em epidemia. Se você for trabalhar com a taxatividade estrita, nem a pandemia você tem ali nos tipos penais. Eu acho que nós temos que trabalhar com o que existe, sem excessos, sem radicalismo e sem histeria. Então, temos que mirar principalmente nos administradores públicos, principalmente, já que o Supremo deu a eles o timão, principalmente os administradores públicos, e dizer: previna fura-fila. Previna fura-fila. Se você não só não prevenir, como você colaborar com fura-fila, a resposta com você, agente público, tem que ser uma resposta enérgica. E se você não conseguir impedir o fura-fila, não por má fé, mas porque você é negligente no controle, etc., a resposta será igualmente enérgica. Então, a partir do momento, e aqui é mais ou menos fazer o que nós já fazemos na infância e juventude, se eu percebo que o infante, que o menor, é o menor delinquente, e eu só posso aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente com as respostas do Estatuto da Criança e do Adolescente, então que se puna com mais rigor os pais, aqueles que seguram o timão da educação. Então vamos mirar os agentes públicos. Eu bato nessa tecla. Você falou de improbidade administrativa? Perfeito, Borba. Eles têm mais medo da lei de improbidade do que de lei penal, porque as respostas penais são ridículas. Pequeneza da resposta estatal. Doutor Rogério, o servidor público ele é passível de 3 responsabilidades: a administrativa, a civil e a penal. Se, por um lado, nós conseguimos tranquilamente alcançarmos a tipicidade para esse tipo de prática por parte de quem usa esse subterfúgio, de outra forma, o senhor não acha também que fica difícil enquadrar o servidor público e que a responsabilização dele pode se resumir a uma medida administrativa que talvez não passe, digamos, dessa situação, dessa régua? Então, veja, nós temos sanção. As sanções penais, elas são mais elevadas quando eu penso nos crimes contra a administração pública. São mais elevadas do que os crimes contra a saúde pública, tá? São mais elevadas. Mas eu insisto, se eu tenho um servidor público, eu posso pensar não somente na resposta estatal, mas na lei de improbidade. E a lei de improbidade, ela tem o quê? Suspensão de direitos políticos. Ela tem reparação de danos. Ela tem multas elevadas e tem perda do cargo. Tem perda do cargo. Eu acho que é aí que nós temos que partir, porque um servidor público, olha o nome, ó. Servidor público está ali para servir. Se o servidor público trai, se autocorrompe, se desgarra dos deveres administrativos, ele não pode manter vínculos com a administração pública. Então, que venha a perda do cargo. Aí você deve estar pensando, Rogério, a lei de abuso de autoridade, então, ela resolve. Não resolve, porque a lei de abuso de autoridade, ela veio com um marketing tremendo. Mas para alguém perder o cargo por abuso de autoridade, o artigo 4º diz que ela tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Reincidente em crime de abuso de autoridade.
E o juiz ainda tem que fundamentar na decisão por que é inconveniente manter um servidor que abusa do poder nos quadros da administração. Então, a lei de improbidade que você bem lembrou, me parece uma lei importante neste caso. Doutor, mas quando a gente pensa, contempla lá o desdobramento de uma situação como essa, chegando ao STF, por exemplo, nós não temos uma decisão, e eu estou levantando a bola porque eu não tenho certeza do que eu vou, dessa informação que me chega, de que o STF não tipificou como crime o funcionário fantasma contratado por agente público. Isso faz sentido? Nós temos o STJ assim decidiu. De fato, veja, é que nós chamamos de funcionário fantasma algo que é gênero e tem várias situações e espécies. Mas tem uma situação que o STJ não admitiu o funcionário fantasma como sendo um tipo penal, que é aquele que recebe dos cofres públicos e não trabalha, não vai trabalhar. O STJ disse o quê? Não tem crime, não tem um tipo penal, existe uma lacuna, mas pode sofrer os rigores da lei de improbidade administrativa. Olha que interessante. Ele não enxergou um crime, mas pode aplicar a lei de improbidade. Borda, aqui na cidade que eu trabalhei como promotor 14 anos, um caso emblemático envolvendo corrupção, concussão, associação criminosa. A resposta mais enérgica veio da lei de improbidade, não veio do processo penal, que até hoje não acabou. Perfeito. Então, olha só, um caso emblemático que eu atuei, você conhece esse caso. Sim, conheço. A resposta ela veio de maneira muito mais enérgica por meio da lei de improbidade do que a lei penal. A lei penal está sendo discutida até hoje nesse caso. Lembrando que a denúncia, eu ofereci a denúncia em 2005. Nós estamos em 2021 e o processo crime não terminou. E o processo de improbidade não só terminou, transitou em julgado, como eles já estão tendo todas as consequências da lei de improbidade, inclusive com direitos políticos suspensos. Então, eu sou penalista, eu adoro o direito penal, Borda. Não estou aqui traindo aquilo que eu mais idolo, que é o direito penal, é o que eu vivo, é o que eu leio. Mas eu tenho que reconhecer que o direito penal não está preparado para a pandemia. A lei de improbidade é mais importante. E por isso nós temos que ficar de olho quando o Congresso começa a querer rediscutir a lei de improbidade. A nossa lei de improbidade é muito boa. Não venha rediscutir a lei de improbidade, porque eles sabem que a lei de improbidade, ela hoje é mais eficiente do que a lei penal. Perfeito. E aí nós chegamos a uma discussão que sempre converge nesse sentido. Nós assistimos a todo o esforço que o Ministério Público faz, sobretudo, especificamente nesse caso, para tentar punir as pessoas, sejam elas que se beneficiaram desse privilégio, sejam os agentes públicos que, por alguma razão, negociaram esse tipo de comportamento. Agora, o senhor também não entende que, muitas vezes, o STF amarra um pouco, freia demais o trabalho que o Ministério Público faz no Brasil? Não coloca, às vezes, uma camisa de força, uma algema no trabalho do MP? Só o fato de eu ter que depender de uma decisão do Supremo, uma decisão do Supremo fora de um controle de constitucionalidade, não só o Ministério Público pode ficar amarrado, como todos os operadores do direito, o Judiciário, a Defensoria Pública, a Polícia. Acho que não tem nada mais angustiante para o juiz do que decidir de determinada forma e 5 anos depois o Supremo reformar a sua decisão numa função absolutamente atípica do Supremo. O Supremo tem que ser Supremo, decidir causas supremas, o Supremo tem que decidir se aquela lei é conforme ou não conforme a nossa Constituição. Um verdadeiro legislador constitucional negativo. Eu tenho que trabalhar muito mais com os juízes e os tribunais. É aqui que nós temos que fazer o direito. É aqui que nós temos que criar o direito do dia a dia. Agora, quando você depende do Supremo para saber se é 268, se é 3, aí eu estou lascado mesmo. Porque essa decisão virá depois de anos. E quando vier essa decisão, nós não vivemos mais o momento. E aí fica fácil. 5,
10 anos depois, você dizer, não houve o crime tal. Não houve o crime tal porque você não viveu lá aquele inquérito precisando urgentemente de uma tipificação. Depois de 10 anos de reflexão, você pode colocar um trabalho por água abaixo. O Supremo tem que ser Supremo. Eu não posso depender do Supremo como quarta instância. Eu sempre digo isso. Isso não passa para a coletividade a emissão de um certo sinal de impunidade, de um certo sinal de que depois lá no Supremo eu resolvo, eu que estou sendo, a mim que está sendo imputada uma determinada acusação, eu não tenho esse pensamento que lá no Supremo eu vou aliviar isso, lá no Supremo as coisas vão ser diferentes. O Borda, perfeito. É só você ver que o Brasil parou. O Brasil parou, parecia a Copa do Mundo. Para acompanhar o Supremo decidir se cabe ou não execução provisória da pena. E quando o Supremo decidiu que não cabe execução provisória da pena, a sensação que a população, e eu digo a população em geral, não importando se técnica ou não técnica na ciência jurídica, a população em geral falou o quê? Está instalada a impunidade. Porque o Supremo é quem vai dar a última palavra e até o Supremo dar a última palavra, e que eu já te adianto, não vem rapidamente, até o Supremo dar a última palavra, ninguém pode ser preso para cumprir provisoriamente a pena. Então, esse recado do Supremo nos fez mal. E aí só me permite te dizer o seguinte, eu tive um caso onde eu entrei com a ação para impugnar a candidatura de um cidadão que queria concorrer ao executivo municipal, queria ser candidato a prefeito, mas tinha condenações várias, etc. Ele foi barrado em primeiro grau, o juiz firme barrou como tinha que ser barrado. O TRE barrou, o TSE liberou. Aí a minha esposa, que não é da nossa área, minha esposa falou, pera um pouquinho, um juiz de primeiro grau falou, não pode se candidatar. O TRE, por 7 votos, falou, não pode se candidatar. E o TSE falou, pode? Me explica por que vocês já não entraram e discutiram direto no TSE? Por que precisou da opinião do juiz de primeiro grau? Já mandasse para o TSE. Você entendeu? Pô, vamos tentar trabalhar com duplo grau de jurisdição. Parar de ficar trabalhando com 3, 4 graus. Temos que prestigiar muito mais o juiz e os tribunais. Doutor, será que no final nós não temos com esse comportamento do Supremo uma configuração de uma legislação? Ou seja, será que nós estamos assistindo ao Supremo muitas vezes legislando? Existe um ativismo judicial indisfarçável no Supremo. Não vou aqui dizer que eu sou contra o ativismo judicial, tal. Falam até em ativismo ministerial. O acordo de não persecução penal nasceu numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Fala-se em ativismo ministerial. O que eu acho que nós temos que trabalhar, se eventualmente há um ativismo judicial, esse ativismo judicial tem que ser absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. E não pode jamais usurpar função de outros poderes. Jamais. Eu não vou entrar aqui em casuística, mas nós não podemos banalizar essa questão do ativismo judicial. O Ricardo coloca uma questão interessante, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Isso quando o STF e o STJ não se entendem. E mais, isso quando a 5ª turma do STJ e a 6ª turma do STJ decidem de maneira diametralmente oposta. Né? E o que complica ainda mais. Quando o senhor fala que nós não produzimos, pelas razões normais de termos sido apanhados de surpresa em relação a essa pandemia, ela nem configura no nosso arcabouço jurídico o próprio termo de pandemia. Por conta disso, pela extensão desse raciocínio, nós não estamos já convivendo, ou pelo menos não estamos sob uma atmosfera de uma certa insegurança jurídica diante de tudo isso que está acontecendo. Ora, se eu não tenho ferramentas jurídicas para enfrentar esse tipo de situação, por outro lado, tenho uma crítica ao Supremo, que muitas vezes pode até parecer ativismo jurídico, mas o Supremo, que muitas vezes parece legislar, não cria uma insegurança jurídica complicada que pode se arrastar por um certo tempo no desdobramento de mais recursos, de outras ações decorrentes disso? Veja,
cria-se um mal-estar. Eu volto a dizer que eu não quero aqui dizer que está havendo exagero ou não está havendo exagero. O importante é que não haja exagero nesse ativismo judicial. Isso é importante. Agora, quando você fala até meio que eu acho que isso você reproduz o que eu estou lendo aqui e com razão. Essa sua opinião coincide, obviamente, com a esmagadora maioria, que o nosso ordenamento não estava pronto para a pandemia. Isso ninguém duvida, Borda. Agora, a pergunta é, com o que nós temos, estamos fazendo o quê? Porque não é só o Brasil que foi apanhado de surpresa, a expressão que você usou. Todos os países foram apanhados de surpresa. Mas eu vou te dar um exemplo. Na Inglaterra, uma parlamentar, ela furou a quarentena e, ao retornar para o seu país, ela foi presa. Vejam, eles foram surpreendidos como nós fomos com a pandemia. O ordenamento deles estava tão despreparado quanto o nosso. Agora, o que eles falaram? Diante de um ordenamento, de repente, não eficaz, sejamos eficientes e rigorosos nas consequências. Então, vamos ser rigorosos nas consequências do Brasil. Vamos ser rigorosos. Eu acho que aí está o X da questão. Existe uma discussão muito forte no Brasil em relação às medidas que podem ser tomadas. De um lado, nós temos um grupo que acha que os governadores estão extrapolando direitos individuais, que não poderiam agir dessa forma, porque trazem um prejuízo coletivo muito grande. Por outro lado, também há vozes discordantes pedindo medidas mais duras, ou seja, até mesmo prisão de pessoas que colocam a saúde das demais em risco, em ameaça. Qual é a sua opinião? O senhor acha que é preciso, digamos, uma ação da justiça mais forte no Brasil para, por essa força, impor medidas que garantam uma situação melhor? Nós assistimos, por exemplo, em Manaus, uma situação complicadíssima. Lá nós temos a sensação de uma perda total de controle por parte do Estado. É uma situação calamitosa, né? E aí nós temos esse quadro. Qual é a sua opinião? O senhor acha que é preciso agir com mais rigor ou o senhor acha que é preciso modular um pouco essa ação jurídica? Eu vou responder, mas eu já quero dizer o seguinte, a minha resposta não tem color político. Tá? Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Você responde, a pessoa já te etiqueta. Você é ativista de tal, de X. Exato. A minha resposta não tem color político. Por favor, entendam isso. A gente tem que pedir, por favor, para a pessoa respeitar. É a nossa posição, a minha e a sua. Nós somos muito equilibrados, nós não polarizamos aqui o nosso debate. Nada. Eu estou falando como cidadão e alguém que gosta de estudar. De repente, eu até critico políticos que eu votei. Não tem problema. Sim. Se merecem críticas, criticados serão. Pronto. E eu posso estar certo ou posso estar errado na minha crítica. Mas você fala o seguinte, a situação de Manaus é calamitosa. Sim. Parece que há um desgoverno. Sim. E qual é a solução? O governo federal intervir? Por quê? Porque no âmbito nacional nós estamos vendo um governo, nós estamos vendo uma articulação para tentar frear a pandemia. O governo federal acredita na gravidade da situação que nós vivemos. Então, quando você fala, há um descontrole do Estado. Bom, diante de um descontrole do Estado, espera-se uma intervenção federal. A intervenção federal qual é? Essa intervenção federal que não conseguiu gerenciar uma logística. Tanto que o Supremo teve que chamar municípios e estados para coparticiparem. Um governo onde viu um estado da federação começar com as vacinas. Então é isso que eu te pergunto, que há uma calamidade, isso eu não entendo. Mas a solução é o quê? A solução que a Constituição prega é a intervenção federal. Como houve intervenção federal na saúde, na segurança pública do Rio de Janeiro. E lembrando que a Marielle morreu durante a intervenção federal. Também não vamos pensar que a intervenção federal é aquela vara milagrosa que resolve todos os problemas. Porque quando houve a intervenção federal no Rio de Janeiro, morreu a Marielle. Então, às vezes, na verdade, intervenção, você já imagina, nossa, interveio, trouxe a paz. Não, nem sempre é assim. Nem sempre é assim.
Porque a tendência, muitas vezes, do brasileiro é de achar que soluções rápidas e reducionistas podem resolver problemas complexos que se arrastam desde a nossa formação. Então, nós somos um caldo de uma complexidade de problemas que a gente assiste a todo momento, vão chegar às raias da justiça. E é o que a gente está vivendo hoje. Um país que leva questões políticas para a justiça. Nós temos, assim, um processo em que estão entremeadas ações da justiça e ações políticas. Isso nos deixa, como cidadãos, muito confusos. O que é ação judicial, o que é ação política para se enfrentar, por exemplo, essa pandemia no Brasil? O Borda, perfeito, porque o pior cenário possível que poderia acontecer, aconteceu. Nós politizamos a pandemia. Então, a partir do momento que nós politizamos a pandemia passou a ser bandeira política. Passou a estar ao sabor de discurso político. Quando, na verdade, nós deveríamos estar escutando cientistas. Cientistas. É a mesma coisa você querer inverter. É a mesma coisa você querer escutar o cientista te explicar a política. Você vai irrita o cientista. Sim, ou o médico nos explicar a questões jurídicas, questões voltadas ao direito. Perfeito. Então, a última coisa que poderia ter acontecido era a politização da pandemia. E quando eu digo a politização da pandemia, eu me refiro ao seguinte sentido. Uns querendo o pior para colher oportunidades, outros não admitindo o cenário para não assumir responsabilidades. Então, eu acho que a partir do momento que não deram as mãos, a pandemia, Borda, convenhamos, de repente a pandemia teria sido para o Brasil aquele sinal que nós precisávamos para unir o povo. Olha, perfeito. Era um start para isso. Acabou o Fla-Flu. Nós não vamos poder viver o Fla-Flu. Nós vamos ter que juntar as mãos. Vamos viver juntos essa pandemia. Vamos juntar as mãos. Então, quando você olha a pandemia e perde, porque em todo mal, em toda crise, em todo o fundo do poço, você tem que enxergar alguma luz. E eu imaginei o seguinte, poxa, essa luz pode ser o seguinte, vamos acabar essa polarização, vamos dar as mãos, vamos sair juntos dessa. Vamos mostrar que o Brasil é muito mais forte. Resposta que o Brasil já deu no passado, na AIDS. Quando você... O Brasil é referência mundial na época da AIDS, lembra? Década de 80? Sim, o Brasil conseguiu quebrar várias patentes. O Brasil foi referência mundial. E eu pensava, meu Deus, será que o Brasil vai marcar um golaço? Já que no esporte nós não estamos marcando porra nenhuma. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar esse golaço. Sim. Vamos deixar a nossa marca. Com essa bagunça toda, acreditem ou não acreditem, mas vejam só o exemplo do Butantan, é um orgulho. Eu sou suspeito para falar, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo. Eu fico muito orgulhoso, sabe do quê, Borda? Quando eu vejo bandeira do Brasil. Aqui, quando eu dou aula, não sei se você pode ver aqui, ó. Eu dou aula, olha o que tem aqui. Opa! Poxa, quando eu viajo, eu vejo os países colocando a sua bandeira. E eu adoro isso, eu acho muito legal. E nós temos tudo para ser o melhor país do mundo. Tudo, tudo, tudo. Mas nós só não temos uma coisa, vontade. Não, e na verdade, quando a gente analisa o Brasil, a gente vê uma carência de gestor público. O Brasil tem uma precariedade de homens para tocar esse país. E aí vai uma visão antipartidária, vai uma visão de cidadão, porque eu não consigo contemplar nesse horizonte homens que liderem esse país, que quebrem essa polarização e que façam prevalecer o bem e a felicidade da nação. Nós não temos isso no Brasil. Nós temos, pelo contrário, uma enxurrada de denúncias de corrupção cada vez mais preponderante. Ontem assistimos, por exemplo, eu vi uma matéria do Fantástico, mostrando o absurdo que foi o gasto na saúde pública, o desperdício de dinheiro. O governo do Cabral, por exemplo, fez um estoque de equipamentos para 60 anos, com data de validade de 2 a 3 anos. Para queimar todos aqueles medicamentos que já não têm mais validade, o Estado vai precisar hoje de 3 milhões de reais.
Então o Estado tem uma montanha de remédios que não servem mais para nada e para se desfazer de tudo isso, vai ter que gastar mais 3 milhões de reais com incineração. Então nós vivemos uma falta de lógica no Brasil. E quando nós olhamos, e eu gosto muito de, como cientista social, de olhar para o passado e entender um pouco desse comportamento, nós percebemos que a corrupção, por exemplo, ela já vem se arrastando do Brasil. O patrimonialismo, o esquema, a jogadinha, vem lá na própria carta do Pero Vaz de Caminha, quando escreve ao rei, pedindo uma força para o genro dele que está preso por ter praticado assalto à mão armada. Então ele pede que o genro dele seja trazido para Portugal, porque está preso na África, em outro país, sofrendo muito. Então, é aquela história do público e privado que se misturam no Brasil. E a gente vai perpetuando essa herança, esse comportamento impune. Nós já deveríamos, por mais que sejamos jovens ainda enquanto nação, já termos vencido essa etapa. Nós deveríamos ter amadurecido politicamente. Deveríamos hoje, nesse momento em que nós estamos aqui conversando, discutindo outros assuntos, digamos assim, lamentável nós estamos aqui discutindo coisas que vão se perpetuando historicamente. Eu queria até aproveitar aqui para ler uma frase que denota bem o que é historicamente o Brasil. Já se dizia, em 1820, por aí, o seguinte: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, quem furta mais e esconde passa de barão para visconde. Então nós já tínhamos lá uma situação contemplativa de um comportamento que se perpetua ao longo do tempo. E aí eu lhe pergunto, muitas vezes nós já discutimos isso em outra live, as pessoas acham que a ação mais dura da lei poderia mudar. É só a dureza da lei que vai nos colocar nos trilhos, ou na verdade o que a gente precisa é, digamos assim, de homens que operam o direito mais comprometidos com isso? Perfeito. Poxa, você se resumiu muito bem, né, Borda? É pouco eu tenho a acrescentar. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: essa pandemia vai passar. A vacina já está aí, etc. A pandemia passa. Os políticos ficam. Então, o que acontece? E contra eles não tem vacina. Pois é, mas tem vacina. Tem vacina. Somos nós. Somos nós. Ou o cidadão, porque sabe o que mais me deixa indignado? Aquele cidadão revoltado com os políticos. E eu falo para ele, mas quem você votou para tal? Não lembro. Não lembro. Não existe político corrupto numa sociedade honesta. Eu sempre digo isso. Perfeito. O espelho é real. Nós colocamos lá. Então, eu acho que nós somos a vacina. Quando você diz que não tem realmente gestores à altura, eu vou lembrar um debate que eu participei. Eu participei com o Luiz Flávio Gomes, saudoso Luiz Flávio Gomes, e houve alguns políticos, eu não vou mencionar nomes, senão já vão dizer, tá, você está mencionando nome. Está puxando aí, fazendo cabo eleitoral. Menciono o Luiz Flávio porque é um ídolo que eu tenho no direito, infelizmente faleceu ano passado, e uma das pessoas disse o seguinte: o político que o Brasil precisa ainda está em fase de gestação. Está na barriga de alguma mamãe aí. Não vai ser. E o que acontece? Quando a pandemia foi anunciada, o Brasil reconheceu, São Paulo parou, tal. Eu sentei com os meus filhos à mesa, isso foi março, abril do ano passado. Eu sentei com meus filhos à mesa e falei para eles: olha, isso que nós vamos viver vai estar nos livros dos seus filhos. Seus filhos vão olhar e vão dizer: como foi viver uma pandemia? Porque a nossa geração não viveu guerras, nossa geração não viveu... Então, nós vivemos uma pandemia, pronto. Fomos alcançados por uma crise mundial. A minha avó fez 104 anos, semana retrasada. A minha avó viveu várias crises. E eu falei: você vai contar para os seus filhos. E o papai vai te ajudar, sabe como? O papai vai trabalhar na pandemia, eu vou ver como que os administradores reagem. Borda, eu não tenho coragem de falar para eles que administradores usaram o momento da pandemia para se enriquecer. O Ministério Público de São Paulo fez várias operações. O Ministério Público de todos os estados, o Ministério Público Federal. É só você entrar e colocar no Google. Você vai perceber a quantidade de ações, fraudes em plena pandemia. Então falta, sabe o quê? Falta, eu não sei, não é nem ética. Não falta caralho. Eu não sei o que te falar, o que falta para um cidadão desse que está vendo milhares de pessoas morrendo.
e ele desviando milhões em benefício próprio. Egoísmo é pouco para uma pessoa dessa, eu não sei te explicar. Então, e aí, eu já realizei muitas reportagens a respeito de corrupção. Não se trata de de dar um grau para uma corrupção maior ou menor que outra, mas é de um sentimento de revolta quando você vê políticos roubando dinheiro de merenda escolar, quando você vê políticos roubando dinheiro para compra de equipamentos, de respiradores, que podem salvar. Então, é uma matança o que se faz. Esse roubo no Brasil, ele é sinônimo de um crime de homicídio. O sujeito está matando lá na ponta uma pessoa que depende disso. E aí nós vamos assistindo a essa situação que vai perdurando, e aí nós vamos questionando muitas vezes a nossa ação judicial para enfrentar tudo isso, e nos leva a esse terreno, muitas vezes perigoso, de descrédito das instituições. Isso é perigoso para uma nação. Quando você passa a desacreditar a justiça, quando você passa a desacreditar os poderes, é uma situação muito temerária. E eu acho que o Brasil chega no limite. Nós chegamos na tampa, na panela de pressão, jogando muito vapor, na expectativa de que alguma coisa aconteça positivamente. Eu tenho esperança, Borda, porque eu acho que muitas pessoas estão comungando do mesmo sentimento, independentemente de lado político, independentemente de crença. Muitas pessoas estão chegando à seguinte conclusão: essa pandemia atingiu principalmente países como o nosso, porque ela não testou a riqueza, ela testou a solidariedade. Isso faltou para nós. Isso faltou. Então, países mais solidários viveram melhor a pandemia, ainda que tiveram cicatrizes, que fiquem com cicatrizes graves. Mas outros países vão ficar com feridas dificilmente que vão cicatrizar. Por quê? Porque foram testados não na sua riqueza, não no seu poderio bélico. E aqui eu me refiro aos Estados Unidos. Esses países foram testados na solidariedade. E esses países tiraram nota 0 na solidariedade. E a pandemia não perdoou. E se a pandemia não perdoou, nós também não vamos perdoar com quem não teve solidariedade com o outro. Vamos agir de maneira enérgica. Professor, fica aquela reflexão, se vamos ser melhores, se vamos ser piores depois dessa pandemia. Eu tenho para comigo uma posição muito real de que quem é ruim vai continuar ruim. Quem é bom vai continuar bom. Eu não acredito que o efeito de uma pandemia seja suficiente para criar uma empatia que deveria ter ocorrido durante esse processo e não ocorreu. Faltou empatia de perceber a situação do outro, de proteger o outro, usando máscara, mantendo distanciamento social. Quando nós optamos por esse negacionismo, nós contribuímos para produzir esse caos que o Brasil está tendo hoje. Esse caos é produto de uma ação coletiva, inconsciente, engendrada por outros poderes, mas que se configura agora uma triste realidade para o Brasil. Nós estamos aí caminhando para o encerramento. Aí o senhor tem um tempo aí para fechar o seu raciocínio, por favor? Não, eu não quero discordar de você, porque não tem como discordar dessa sua observação. Agora, eu quero manter viva a minha esperança, e eu busquei algumas histórias muito bonitas nessa pandemia. Muito bonitas. Ontem mesmo eu fiz uma live com um promotor de justiça aqui de São Paulo, que trabalha em serviços sociais. Você precisa ver o que ele fez na pandemia, trazendo voluntários, etc. Então, eu acredito, eu vou atrás, eu estou indo muito atrás, até para eu poder me blindar disso, para manter viva a minha esperança. Eu estou indo atrás de histórias muito bonitas na pandemia, e estou encontrando histórias muito bonitas na pandemia. É isso que alimenta a minha esperança. Eu não tenho como discordar de você, Borda, porque você trabalha com a estatística, e a estatística não está favorável para nós. Agora, eu trabalho com uma luz no fundo do túnel, que eu espero que não seja um trem. Eu trabalho imaginando que nós estamos no fundo do poço e que o nosso fundo do poço não tenha um subsolo. Obrigado, viu, Borda? Obrigado outra vez. Eu que agradeço, doutor. Foi muito boa a nossa conversa aí, nós tivemos uma participação muito grande. Pena que a gente não consegue reproduzir essas posições e essas opiniões que enriquecem o nosso debate. Mas, de qualquer forma, fica registrado aqui o bom público que nós tivemos aí nos acompanhando. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma frase
que é do Einstein, que diz o seguinte: não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, tente ser, ou seja, uma pessoa de valor. E eu acho que é isso que nós precisamos no Brasil. Entre sucesso e valor, devemos privilegiar a segunda possibilidade, porque valor é algo inegociável, é algo construtivo e que precisamos tanto nesse momento. Então, Rogério, muito obrigado aí pela participação. Obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Boa noite. Vou salvar aqui. Aí agora eu